Amém? Você está feliz? Cristo nos salvou. E isso é motivo de estarmos felizes. Eu estou com muitas expectativas no meu coração, a ponto de estar acelerado. Mas Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Queridos, na verdade eu queria conversar um pouquinho com vocês acerca de um alinhamento na visão que caminhamos. É crucial, é fundamental, um órgão que é vivo, a igreja é viva, e aí a gente chama de órgão porque ela tem vários membros que formam um corpo, e esse organismo é vivo, a qual Cristo é o cabeça desse corpo. E lendo um pouco, conversando com o anjo desta casa, meu pastor, nosso pastor, nós caminhamos com um propósito. Nós não somos uma igreja, um povo que caminha sem propósito. E é interessante nós olharmos para esse prisma, ou para esta realidade, entendendo que se temos uma visão, temos uma missão, porque visão sem missão é só sonho. E aí existem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, romper, e entender o que é propósito, o que é visão, quais são as metas a ser atingidas, estabelecidas. Nenhum pastor trabalha de forma aleatória. Todo pastor, ele trabalha de forma consciente, e essa consciência é gerada pela luz da palavra de Deus. Todos concordam até aqui? Então nós, Igreja Batista Renascer, Ministério Graça e Verdade, não caminhamos de forma aleatória, caminhamos fundamentados na palavra, deixada por Cristo, através dos apóstolos, através dos homens que Deus inspirou e deixou a espinha dorsal, tanto doutrinária, tanto teológica, para que a igreja viesse caminhar com propósito, em propósito. E o que é propósito? Qual é a missão da igreja? Quais são as aplicabilidades disso? Aonde eu quero chegar? Como eu devo caminhar? Isso está ligado a uma visão que Deus confia diretamente ao pastor da igreja. E nós temos um pastor que tem uma visão de Deus, uma visão bíblica e uma visão cristocêntrica. Bom, se tem esses 3 pré-requisitos, eu assumo a minha responsabilidade em dizer que é impossível dar errado. Porque se é cristocêntrica, se é bíblica, como dar errado? Então, quais são as implicações que eu devo ter para entender o propósito da igreja? E o propósito da igreja está fundamentado lá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15, o evangelista vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo. Então, o propósito da igreja aponta para a sua identidade. Repita comigo: o propósito fala da identidade. E a missão que a igreja tem? Fala do seu serviço, fala da sua disponibilidade. E é nesse caminho que eu quero trabalhar de forma não tão teológica, porém mais prática, entendendo como nós caminhamos aqui. Eu me lembro que
cerca de 2 anos atrás, e alguns meses, já tem 2 anos que eu estou aqui, glória a Deus, eu me lembro que eu sentei com o pastor Gerson, assim que nós viemos para cá, por intermédio de um culto jovem, que a Nathalie veio, por intermédio de um convite que eu nem lembro mais quem foi. Enfim, estamos aqui, estamos habitando, eu não estou passeando aqui não, tá? Mas eu estou habitando aqui. Eu estou vivendo o que Deus disse para Jacó em Gênesis 35, vai-te a Betel, habita em Betel e edifica um altar ao Deus que te apareceu. Então, habitar é permanecer, é permitir que as raízes sejam fincadas, estabelecidas, para serem nutridas pelo solo, que é a Igreja Batista Renascer. Entendendo isso, a minha mente me fez pensar, e eu perguntei, elaborei uma pergunta, pastor Gerson, como o senhor caminha? Qual é a visão que o senhor caminha? Porque eu preciso caminhar dentro da sua visão. Então a visão do pastor Gerson não é só dele, é nossa. É de cada um de nós. Entendendo isso, apesar de todas as igrejas viverem o mesmo objetivo, e um objetivo de todas as igrejas, por que eu estou pluralizando? Porque existe as igrejas locais, porém existe a igreja mundial, a igreja universal, que é única, que é una, que é o corpo de Cristo. E sabendo disso, e tendo consciência disso, nós seríamos muito ingênuos em dizer que a Igreja Batista Renascer é a única igreja. Não, existem igrejas locais. Por exemplo, aí a gente vai ter a igreja na Ásia, vai ter a igreja no hemisfério norte, vai ter a igreja no hemisfério sul, de norte, leste, oeste, você vai ver inúmeras congregações que fazem parte de uma única igreja, a qual Cristo irá buscar um dia. Não sabemos o dia e a hora, porém sabemos e temos a esperança que um dia Ele virá nos buscar, para morarmos com Ele. Então, apesar de nós entendermos essa variedade de congregações, o único objetivo da igreja é dar glórias ao Senhor e fazê-lo conhecido. É por isso que Marcos, no capítulo 16, ele escrevendo a carta evangelística, vai dizer, ide por todo mundo. Se você perceber, e se você pegar a conjugação aqui, está no indicativo direto, é uma ordem imperativa, e é lindo ler o texto, amados, que você não vai ver aqui uma ordem indicativa, imperativa para o pastor. Você não vai ver uma ordem imperativa para o evangelista, você também não vai ver uma ordem imperativa para o presbítero, para o diácono, para o auxiliar de trabalho, é para a igreja. Então, o propósito da igreja, instituída por Deus, criada por Jesus, nascida na cruz, no Calvário, é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho. Porém, este é o propósito maior. E a pergunta é, como alcançar os perdidos? Que está próximo da gente, está ao redor da nossa casa. E por que não dizer dentro das nossas casas? Porque pode ser um primo, pode ser um parente próximo, pode ser um irmão, pode ser um vizinho, pode ser alguém que você conhece e que você tenha convívio com ele. Então o desafio é como evangelizar, o desafio é como proclamar Jesus. E hoje nós falamos um pouquinho sobre isso lá no curso, no CCM, curso de capacitação ministerial para líderes de pequenos grupos. Então, os pequenos grupos que já foi feita a transição na sexta-feira retrasada, na sexta-feira que vem agora já vamos ter a segunda participação da igreja ativa, trabalhando, se movendo em prol do reino de Deus, em prol de alcançar as vidas, já está em movimento. Então a igreja está trabalhando, amém? Olhe para alguém que está do teu lado e diga, a igreja que você congrega está trabalhando. Ele pergunta para ele, cadê você?
Aleluia! Olhe para alguém que está ao teu lado, me ajude a pregar, me ajude, por favor, tenha gentileza por esse humilde pregador, olhe para ele com todo carinho, olhe para ela e diga, você é importante para esta missão. Aleluia! Aleluia! Tem uma mensagem que está no forno, Deus está gerando no meu coração, e o tema é a importância de ser útil. Esse será um tema que uma ou outra oportunidade, quando o meu mestre, meu pastor, meu pai na fé, me der a oportunidade, eu estarei trabalhando esse tema, a importância de sermos úteis. A utilidade, amados, é um benefício que só os servos vivem. Porque tem servos que não se colocam para ser útil. E aí ele corre um grande risco daquele grande dia ser comparado com um servo inútil e infiel. Isso eu não quero ser. Então nós temos uma ferramenta aqui na nossa igreja, e eu quero fazer uso desta ferramenta para mostrar para vocês alguns requisitos, alguns benefícios de ter e fazer parte do pequeno grupo. É interessante que quando falamos disso, precisamos falar sobre visão, missão e valores da igreja. E eu quero ser prático para não perder tempo, e a pergunta é, você sabe responder quais são, em questão aqui, da sua igreja, da igreja que você congrega, da Igreja Batista Renascer, você que é membro desta casa, você sabe qual é a nossa visão, você conhece a missão que temos, você conhece os valores que pregamos como igreja? Essas três perguntas, ou esses três emblemas, dentro de um emblema a gente começa a entender aqui, as propostas que são estabelecidas, para viver a proposta daquilo que isso promete, eu entendendo o que é missão, eu entendendo o que é visão, eu entendendo quais são os valores da igreja, por que não vivê-los? Se eu entendo a visão, e aí nós falamos sobre isso, né, pastor? A visão precisa ser clara, simples e acessível a todos. Se a visão é clara, é simples e é acessível, por que eu não faço parte dela? Porque eu não me condiciono a viver a visão da igreja em que eu congrego? A gente começa a entrar aqui quebrando alguns paradigmas, e o primeiro paradigma é, se eu entendo a visão, se eu conheço a missão, e conheço também os valores dessa igreja, por que, ou por que eu não me condiciono a esses três pilares, que é baseado na palavra de Deus? Toda congregação tem visão, toda congregação tem missão, e toda congregação tem uma identidade valórica, que fala de valores como igreja. Se eu não entendo a visão, é porque a visão pode estar confusa. Se eu não entendo a missão, é porque a missão não está sendo praticada. E se eu não vivo e não entendo os valores, é porque eles não existem. E aí a pergunta é, aonde eu estou no contexto de igreja que eu não estou vivendo esta visão? Aonde eu estou no contexto de igreja que eu não estou praticando a missão? Porque a missão é o serviço. Eu estou me segurando para não chorar, porque eu tenho chorado ao Senhor. Eu tenho pedido tempo a Deus para fazer a sua obra. Deus sabe o quanto eu choro, o quanto eu sofro, quando eu vejo a minha listagem para fora daqui do Rio, daqui do Brasil, do Rio. Brasil não, quero ficar no Brasil. Deus sabe o quanto o meu coração é dilacerado quando eu tenho que sair da minha casa e não conseguir vir ao culto à quarta-feira. Deus sabe, amados. Porque eu conheço a visão que o pastor Gerson passou. Eu entendi a missão que ele estabeleceu e eu compreendi os valores estabelecidos nessa casa. Então a missão não é mais dele só, a missão faz parte também da minha vida. E aí a gente entende o benefício de ser útil na missão, na visão e vivendo os valores da igreja. Quantos entendem até aqui?
Precisamos entender isso. Todo pastor deve estar ciente que qual bandeira que carrega, aí eu falo de rótulo congregacional, porque a igreja é única. Todo pastor, ele precisa entender, ele deve estar ciente, em qualquer denominação, muito além disso, ele precisa certificar-se. E aí é uma mensagem pastoral, como pastor eu não posso me limar disso, isso aqui me atinge. E quando sou atingido por essa verdade, eu preciso fazer algumas observações ao ministério que eu estou exercendo. Se eu tenho ciência disso, e essa ciência me trouxe lucidez para compreender a missão, a visão e os valores, por que eu não estou fazendo? Isso aqui me tirou o sono, amados. Eu falei, caramba, ide por todo mundo, é muito simples esse texto, porém na aplicação dele, existe uma missão a ser cumprida, e toda missão precisa de uma estratégia. Não existe sucesso na missão, sem estabelecer uma estratégia para cumprir a missão. Qual é a sua missão para este ano de 2024, que já estamos no meio dele? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? E aí agora passa a ter sentido e fazer sentido que a palavra propósito está ligada à identidade, está ligada a de fato o que eu sou. Se sou filho de Deus, eu tenho uma identidade nele. E se essa identidade de fato é de filiação, agora eu tenho alguns requisitos a cumprir como filho. Ele nos deu uma missão. Falamos hoje, que Deus não vai descer novamente. A responsabilidade do ir é da igreja. E aí nós temos uma ferramenta poderosa, amados, que podemos evangelizar dentro das nossas casas, através do pequeno grupo. Hoje já temos um na Diaconisa Andréia, outros surgirão. Existe uma turma que estão se capacitando e estão com sangue no olho, pastor. A Jaqueline está doida assim no bom sentido da palavra. Deixa eu me conter aqui. Ela está louca em Deus para pegar o diabo pelo chifre, jogar ele para lá e atacar o inferno e ganhar almas para Jesus dentro de casa, com vizinho e com parentes. Eu não sei se você se empolga com isso, quando falo de alma eu fico empolgado, porque um salvo em Cristo precisa gerar salvação em alguém. Olhe para alguém que está ao teu lado pela terceira vez e diga, você é um agente de salvação que Deus colocou nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Afinal, quais implicações me implica em fazer isso? Eu preciso me certificar que a liderança, a equipe voluntária, os membros também saibam desta visão. É por isso, Luan, que é importante pregar essas coisas. É por isso que é importante conscientizar os irmãos da visão que temos concernente ao reino de Deus. Porque se eu não conscientizar, só vai ser um sonho. E sonho, como já diz John, não é esse John aqui, mas é um escritor, é só um presságio, Don Stott, é só um presságio, uma mensagem recebida, que pode se tornar em realidade, quando se tem um propósito, uma identidade, e uma atividade. Então, entendendo isso, eu comecei a anotar algumas questões aqui, e nesse sermão eu quero apresentar o que de fato significa essas três palavras, visão, missão, valores e propósito, e como defini-las para termos uma visão clara e objetiva. Eu entendi em poucos dias a ideia do pastor Gerson. Tenho certeza que muitos aqui entenderam a ideia, a visão que ele tem para nos conduzir até os céus, e nos fazer, ou nos fazermos
É isso, né? Úteis para este reino invisível, porém real. Sermos de fato um cristão contagiante. Sermos de fato um cristão legítimo. E a legitimidade, ela gera autoridade quando vivemos aquilo que pregamos. Então eu preciso entender isso. Propósito. Eu inseri aqui, mas a realidade é que existe um único propósito, e é 100% comum a todas as igrejas congregacionais que eu falo, lembrando que ela é única. Quando Jesus chamar a igreja, ele não vai chamar em primeira instância a universal, ele não vai chamar em segunda instância a presbiteriana, ele vai chamar a igreja que foi lavada e remida no seu sangue, e é única, independente de rótulo congregacional, independente do CNPJ que autentifica aquela instituição. Deus não vai chamar isso, Deus vai chamar a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Aleluia. Eu não sei se isso te alegra. Eu fico muito motivado em saber que eu sou a igreja, em saber que eu sou templo, morada, habitação do Deus Santo. Aleluia. Então a palavra propósito, amado, ela está ligado a todas as congregações, porque o propósito da igreja e das congregações congregacionais em todos os tempos, épocas e eras, está ligado a Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esse propósito é universal para a igreja. A Assembleia de Deus prega isso. As igrejas Torte, eu não sei falar esse negócio. Igreja. As igrejas das paredes pretas, prega isso. As igrejas que vivem em comunidade, pregam isso, Marcos 16:15, senão não tinha gente. Não existiria possibilidade de ter você aqui, se um dia alguém não falou, você precisa se arrepender dos seus pecados. Alguém estava fazendo o ID quando evangelizou vocês, quando nos evangelizaram, fizeram o ID até nós. Alguém se disponibilizou, alguém cumpriu o propósito universal, ID por todo mundo, alguém fez, e aí chegamos no reino, fazemos parte deste reino. Só que agora nós não estamos somente no reino, precisamos trabalhar para esse reino, precisamos exercitar para esse reino. A missão que a igreja tem, ela vai caminhar dentro de alguns princípios, que está ligado também ao capítulo de número 6 de Marcos, no versículo de número 34, quando Jesus está pregando, eu quero parafrasear o texto, está pregando para uma multidão, e aqui vai acontecer o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. E não era uma tonelada de peixe, tá, amados? Eram 2 peixes. Não era uma padaria com confecções grandes como a do Juliano, que estava lá, amado, num lugar desértico, não tinha. Juju não estava lá, Juliano não ganhou dinheiro nesse dia para vender pão, não tinha Juliano lá. Juju é o carinho. Juliano não estava lá para vender pão, era um menino, aleluia, que entendeu a sua missão. Olha o que Deus vai fazer através de um menino que entendeu que precisava levar pão e peixe. Coisa linda, amados, é quando você tem sensibilidade para o ambiente que você está indo. Só o pastor entendeu. Eu vou melhorar para você. Quando você sai de casa carregando pão e tendo peixe, você está dizendo, eu tenho pão e tenho peixe para alimentar alguém que se deparar no meu caminho. Aleluia.
É isso que Deus está olhando lá de cima e não vê pão na minha mão, não vê peixe na minha mão, porque eu não tenho compaixão mais. Porque a missão que temos, em primeira instância, requer compaixão. Quer que eu te prove na Bíblia? Marcos 6, 34. Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. O contexto aqui é pregação. O contexto aqui é ensino. O contexto aqui é possibilidade de arrependimento. O contexto aqui é possibilidade de ingressar pessoas no reino de Deus. E aí ele está dizendo que ele teve compaixão da multidão. Não dá para despedir essa multidão. Está tarde, dai-lhe voz de comer. E entre Jesus e os discípulos houve um impasse aqui. Esse impasse é legal a gente conversar e parafrasear dentro dele, porque os discípulos vão fazer uma conta rápida e eles têm uma calculadora no ministério. Judas olhou, avaliou, rapaz, só de homem aqui tem mais de 5.000, porque alma no texto é homens, fora crianças e mulheres. Teoricamente, não afirmadamente, teoricamente, mais de 15.000 pessoas. Como alimentar com 5 pães e 2 peixes? Aí o texto vai dar uma lição para a gente. Primeiro, a missão que temos para cumprir o propósito requer compaixão. Segundo lugar, a missão que temos, está no texto, versículo 37, requer responsabilidade. O texto vai dizer, ele porém respondendo-lhes, disse-lhe, dai-lhe voz de comer. O dai-lhe voz de comer aqui é Jesus dizendo para os discípulos, porque foram os discípulos que levaram um problema para o mestre. Mestre, está tarde, despede a multidão. Aí Jesus vai falar, não, dá-lhe vocês de comer. Só que eu imagino Pedro olhando para a direita, olhando para a esquerda, e não tinha padaria perto. Tu não estava lá. E o que fazer? Contaram, nem por 300 denários, 300 dias de trabalho, dá para alimentar essa galera. Então a missão requer responsabilidade. Aí diz o texto, e eles lhe disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer? Ele está dizendo, não é o suficiente. Então a missão requer responsabilidade. E o texto vai passar. Ele lhe disse, quantos pães tendes? Ide ver. A responsabilidade de conferir o que tem para alimentar a multidão que está clamando por pão. Então a missão requer responsabilidade. É por isso que hoje nós falamos sobre responsabilidade lá em cima. Se eu não ser responsável por aquilo que eu ministro lá em cima, eu vou ser irresponsável por aquilo que eu aplico aqui embaixo. Eu preciso me responsabilizar com a missão da igreja, com a visão da igreja. O que nós dizemos? Que é o que eu disse lá, nós precisamos dar vida por esta visão e por causa da missão que temos. Se isso não faz sentido para nós, eu preciso rever o meu conceito de cristão. Os discípulos vão até lá e vão verificar. E na verificação, ele vai dizer, só tem 5 pães e 2 peixes. Verso 39, e ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos. Está escrito aí? Olha lá, e ordenou, nem eu que estou pregando não, está escrito. Ó. Em ranchos ali, é grupos. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, sobre a erva verde. Aí o texto vai ser mais enfático, e vai dizer no verso 40, e assentaram-se repartindo de quanto? E de quanto? Ou seja, grupos pequenos. Para quê? Isso aqui fala de quê? Estratégia. Imagina alimentar quase, hipoteticamente, 15.000 pessoas de forma desordenada. Então a missão requer uma estratégia, é o que nós temos aqui. Eu estou te provando que a igreja que você congrega é uma igreja séria, que tem visão, que tem missão e que tem valores espirituais. E valores bíblicos.
Não fui eu que trouxe isso para cá, isso aqui já estava aqui. Já estava aqui. E a pergunta é: vamos nos disponibilizar ou não para cumprir a missão que nos fora confiada? E aí eu faço um apelo aqui a vocês jovens. Você que pode estar sexta-feira lá, vai lá, dá uma olhadinha. E essa olhadinha, eu tenho certeza que vai despertar em você o desejo de fazer parte também do plano de salvação que está dentro da igreja onde congregamos, para salvar as pessoas que estão próximas da gente. É possível, amados. E detalhe, sem fazer força, sem se desgastar, sem suar. Jesus é estrategista. Tem muita gente, agrupa elas. Então a missão requer uma estratégia. Agruparam o povo, a multidão. Aí o versículo de número 41, parte C, vai dizer: Jesus e abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos. Jesus não multiplicou, só abençoou. Está escrito. Ele abençoou os pães, está escrito. Deu aos seus discípulos, e os discípulos começou a servir o pão partido e abençoado. Repita comigo: o pouco na mão de Deus alimenta 15 mil. Você tem pão para no mínimo 15 mil almas. Isso é loucura, mano. Eu não vou ficar contando quantas almas eu ganhei de 2000 para cá, porque não estou no reino para competir. Quantas almas eu ganhei? Eu conheço uma pastora que se fez bispa. Eu não aguento essas coisas, pastor, eu passo mal. Que se fez bispa. Falei: você não quer ser apóstola, não? Logo bispa? Que misericórdia. Tomara que ela visse essa live, tomar vergonha na cara. E se fazer serva e servo. Tem um negócio aí de bispo que está andando aí que só Jesus, mano. Só Jesus. Mas deixa isso para lá. E eu me lembro, a Andréia sabe o que eu estou falando? Não falo o nome dela não, que é conhecida. E eu me lembro que ela falou: eu já ganhei esse ano 35 almas. Eu falei: legal. E toda vez que ela pregava, ela falava quantas almas ela tinha ganhado. Da minha vida toda eu já ganhei umas 1000. Eu falei: glória a Deus. Aleluia. Eu não vou perder tempo com essas questões, porque para mim é perder tempo. O importante é gerar salvação, porque a Bíblia nos fala que temos um ministério, e não é só o pastor, tá? É a igreja, o ministério da reconciliação. Está com a igreja, está com você, cada um de vocês, está conosco. Com nós é brincadeira, hein? Eita, mineiro ruim. Vamos lá. Eu não sei pregar de outro jeito, amado, eu até tento, mas é o que o Pai me deu. Propósito: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito. As igrejas existem hoje para que o nome do Senhor se faça conhecido entre todas as pessoas, para que Ele seja glorificado e para que cada irmão se fortaleça na comunhão e no partilhar do pão em comunidade. Aonde a gente vai ver isso? Em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, a igreja crescia, se multiplicava no templo e nas casas, diz a Bíblia. Por que nas casas? Estratégia. A perseguição estava tão ferrenha, e aí a gente levaria muito tempo para desdobrar aqui o contexto histórico que a igreja vivia no tempo da perseguição, e a gente não tem tempo para isso. Já são 7h20, eu acredito que eu tenho que pregar até 8 horas, para a glória de Deus. Estou brincando, amado. Em 10 minutos, eu não encerro, não vai dar para encerrar, mas a gente dá um ponto final aqui, com vírgula de baixo, continuação no próximo capítulo. A gente entende que as igrejas hoje, ela existe para que o nome do Senhor,
Há igrejas congregacionais, os irmãos já entenderam isso, a igreja é única. Ela existe para que o nome do Senhor se faça conhecido por intermédio da pregação e da propagação do Evangelho. Onde, pastor? No templo e nas casas. Se é para aplicar o que está escrito, ser crente aqui, amados, é muito pouco. É muito pouco ser crente aqui, só aqui, nesse espaço geográfico que eu creio que vai ficar pequeno. Se nós nos conscientizarmos de quem nós somos, de fato, no reino de Deus. Com uma missão, com um propósito e com valores espirituais e bíblicos. Se nós entendermos isso, oh Deus, o pastor Gerson vai ter que comprar terreno do lado, vai ter que acabar ferro velho, vai ter que ampliar tudo, e a gente vai multiplicando o reino de Deus, invadindo o reino das trevas e trazendo luz aos perdidos. Esse é o propósito da igreja. Se esse é o propósito da igreja, eu preciso me condicionar a ele. Esse é um propósito universal para todas as igrejas. Ele é imutável, não há prazo de validade. Porém, a missão que está ligada ao serviço requer estratégia. E aí eu te mostrei no capítulo 6 de Marcos, a estratégia que Jesus estabeleceu junto aos discípulos para cumprir a missão. O propósito estava sendo cumprido, pregação. Agora a missão, evangelizar e alimentar. Aí envolveu sacrifício, responsabilidade, compaixão. Só que o texto encerra e diz que tudo aquilo que fazemos no reino, para o reino, existe uma recompensa. Qual é a recompensa? De ter compaixão, de ser responsável, de ter uma estratégia. A recompensa é 12 cestos de pães e peixe cheios. É o texto que diz. Verso 43. E levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Recompensa da missão. Agora eu quero ser enfático em dizer que quando você cumpre a missão, Deus tem uma recompensa para você. Sabe qual é a recompensa? Aí eu vou ser missiológico agora. A missiologia diz, segundo a missiologia de Adão, não está no Google, é almas que se colhem no mundo, que se plantam na igreja e que se brotam nos céus. Missiologia. A igreja tem esse papel. É por isso que a ordem é imperativa: ide e pregai, anunciai. Aquele que crê, fé, e for batizado, resultado da fé, na ação de praticar publicamente aquilo que foi gerado no seu coração, pela pregação da palavra. A igreja tem esse dever. Amém. Isso me consome. Eu estou tendo dificuldade, eu conversei com o Beto, eu estou tendo dificuldade de lidar com o negócio que está aqui dentro, que está queimando. E eu falo com Deus: Senhor, me dá estratégia. Já que não dá para estar na quarta-feira, me dá estratégia, me ajuda a pregar para aqueles que eu estou convivendo todo dia. Eu queria estar lá fora, amados. Eu queria estar num pequeno grupo, estabelecendo metas espirituais, metas físicas, para alcançar as almas. Eu creio que um dia Deus vai me dar. Eu vivi isso por 12 anos, amados. Eu creio que não acabou o meu tempo. Eu creio que ainda tem um tempo de salvação que Deus vai estabelecer para a minha vida, para a sua vida, para a vida da Igreja Batista Renascer, e nós seremos e cumpriremos a missão que Deus confiou a nós. E o pequeno grupo é uma ferramenta. 7h25, pastor. Posso ir? Eu vou mesmo, pastor.
Obrigado, por isso que eu te amo. É interessante que a missão seja breve, para que seja lembrada. A missão aqui é breve, amados, é simples. A missão aqui é breve, é simples. Não tem problema, não tem dificuldade de compreender a missão que temos, a visão que temos e os valores que vivemos. Eu não vejo dificuldade nessa tríade missionária da igreja: propósito, visão e valores. Eu não vejo dificuldade. Propósito versus missão, qual a diferença? Enquanto o propósito é universal e se define como motivo da existência da organização da igreja, o que ela é, para que existe, qual é o sentido de sua atuação, a missão procura dar direção para esta igreja. Porque uma igreja sem propósito é uma igreja que está caminhando em direção a nada e chegando a lugar nenhum. Agora, se a igreja tem propósito, estabeleceu uma missão, e essa missão tem uma visão, ela sabe o que quer, sabe o porquê está aqui, sabe para que está aqui e sabe como fazer. Porque ela tem estratégia, e são bíblicas, são estratégias bíblicas. Quantos estão entendendo essa missão? Amém? 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 Se o propósito da igreja é pregar o evangelho, qual a missão que a permitirá a fazer isso? Aí está ligado à visão. Diferente do propósito, a visão de uma igreja é única para cada comunidade. A visão que a Igreja Batista tem aqui é diferente da Igreja Assembleia de Deus, é diferente da Igreja Batista aqui de Cabo Sul, é diferente. Eles têm um propósito em comum, que é propagar o Evangelho, anunciar a salvação, mas a visão é diferente. Ou seja, a visão nada mais é um método que se faz para trazer transparência para aqueles que aderem à visão, para cumprir a missão. Não é teologia, é vida prática. Não tem guru nisso aqui, é vida prática. E isso eu tenho como uma mensagem que pode mudar o meu destino, quando eu me condiciono a viver isso, quando eu entendo isso. A visão responde à pergunta: como queremos ser? E está sempre enxergando o futuro. É por isso que a igreja não é movida por aquilo que vê, mas por aquilo que se crê. Aleluia. Não estamos aqui, amados, por uma lavagem cerebral. Não foi utopia, não foi conversão, foi entendimento, foi consciência. E essa consciência gerou em mim responsabilidade. É o que Cristo diz nos evangelhos. É o que Ele estabeleceu para a igreja. Ide por todo o mundo. Tenha uma visão clara, específica e de fácil acesso. E aí a gente começa a perceber, e eu corro um pouquinho, é exatamente por isso que, para cada necessidade ou momento, a visão pode ser mudada. O que não pode ser mudado é o propósito. O propósito é único, é imutável. Agora a visão se muda, porque visão é estratégia, visão é método. Se a visão é uma estratégia, e toda estratégia tem submetas para ser alcançada. Por exemplo, qual é a minha missão? Eu já entendi que é cumprir o propósito da igreja, o propósito de Cristo, que Cristo estabeleceu. E aí, quando eu entendo isso, eu preciso estabelecer agora metas, que está ligado à visão. Como chegar, por que chegar e para quê? Bom, se a missão me dá essas estratégias, e eu posso mesclar isso, essa estratégia precisa ter metas. O que é metas? São etapas para facilitar o cumprimento da missão.
Aí eu vou simplificar. Se você quer ter uma vida espiritual, qual é o propósito que você estabelece? Ter uma vida de oração. Qual é a meta para ter uma vida de oração? Você vai estabelecer submetas para viver o propósito de ter uma vida de oração. Você vai estabelecer 1 hora por dia para ler a Bíblia. Isso são metas para cumprir a meta maior, que é a sua missão, de ler a Bíblia. Quer emagrecer? Quais são as submetas que você vai ter que fazer? Caminhar de manhã é uma meta, procurar uma academia é uma outra meta, para cumprir a missão, emagrecer, ter vida saudável. No reino de Deus é a mesma coisa, não muda. Só que nós somos tão difíceis, pastor, que parece que a gente não quer entender isso. Parece que a visão é só do pastor, parece que o peso é só para ele, e não é, amados. Nós somos responsáveis, nós somos responsáveis. Coloca o seu nome lá, você é responsável por essa missão. E eu estou percebendo que os irmãos estão querendo ir embora. A missão, amados, foi dada a nós. Então, amado, uma vez definidos, eu preciso agora comunicar aos irmãos, no caso, o pastor, que fez isto, nos comunicou o propósito da visão, para cumprirmos uma missão. É por isso que eu me preocupei em pregar sobre isso. Eu me dispus em buscar em Deus algo que nós estamos vivendo aqui e precisa ser intensificado para cumprirmos uma missão. A não ser que não é de Deus. Se não é de Deus, o próprio Deus a condenará. Agora, se é de Deus, o próprio Deus o fará frutificar, para a glória exclusiva do nome dEle, para sempre seja dada glórias a Ele, porque é Ele que faz, não é o pastor Gerson. O pastor Gerson é só a ferramenta, amados, é só a ferramenta que nos dá a oportunidade de estar caminhando nesta visão. É por isso que eu sempre vou dizer lá na sala de aula, você é importante para a missão, você é útil para essa missão. Os dons que Deus confiou a você são importantes para a manutenção do corpo, para cumprir a missão. E quando isso nos consumir, fará sentido o que Cristo disse: vocês vão ser enviados como ovelhas para o matadouro, porque o mundo é um campo, amados, e precisa ser tomado pela igreja. Nós precisamos ir a esse campo. Então, valores, uma vez definido, comunicado, traz clareza. Você pode fazer isso através do site da igreja, a comunicação da visão da igreja, a gente vê isso aqui sempre, né? As programações da igreja. Você pode ver isso por aplicativo. Nós ainda não temos o aplicativo da nossa igreja, e não é tão difícil, tá? Ter um aplicativo da Igreja Batista Renascer, para estar lá no Play Store. Que coisa linda, hein? Coisa chique, amados. Vai percorrer o mundo. Aleluia, Igreja Batista Renascer. E lá vai ter tudo que você vê no YouTube, no Facebook, nas redes sociais da igreja. São ferramentas de propagar a visão que temos, a visão que caminhamos e o propósito que vivemos. Os valores que são inseridos nesse contexto. E aí eu entendo também que alguns benefícios, e eu só vou falar de um benefício e encerro, um benefício de 8, um benefício dos pequenos grupos. Eu já estou vivendo isso lá. Sexta-feira eu consegui, e estou orando para conseguir ir na sexta-feira que vem. O primeiro e um dos mais valiosos benefícios do pequeno grupo é que nós queremos elencar. É por meio dele que portas para novos relacionamentos são estabelecidos. É por meio dos pequenos grupos que novas amizades são formadas. É por meio dos pequenos grupos que o companheirismo e comunhão são escancaradas.
a oportunidade que se tem de compartilhamento dentro de um pequeno grupo não é a mesma de um culto de domingo. É numa reunião de pequenos grupos que dura no máximo 1h30, no máximo 1h30. E tem louvor, tem adoração, tem intercessão, tem presença de Deus, tem palavra e tem compartilhamento. E tem lanche no final. É ali que você vai provar desse benefício. Então, o primeiro benefício é: eles promovem relacionamentos íntimos em uma comunidade integral, que é a igreja. Esse é o primeiro benefício de outros 7 que tem. Então eu aprendo que isso vai acontecer por vários motivos. A atmosfera do pequeno grupo e da própria casa que é estabelecida vai dar segurança para essa amizade que foi estabelecida, que foi iniciada. Eu coloquei como desafio ganhar o Jaime para Jesus, amados. Eu olhei para ele e falei: vou te ganhar para Jesus, hein? Não dá mole não, que eu vou te levar para o céu. Ele riu e conseguiu rir, amados. Eu vi ele rir, ele ficou até o final. Eu falei: glória a Deus, aleluia. É a ferramenta que Deus está nos dando para salvar aqueles que precisam serem salvos. Se isso não te contagia, se isso não te motiva, a gente precisa vir para o altar e aceitar Jesus de novo. Eu preciso rever os meus conceitos. Se isso aqui me traz comichão na orelha ou nos ouvidos, a ponto de olhar para o relógio, mas já passou da hora. É verdade, passou da hora. Mas lembra quando você estava no mundo, que ralava a bucha a noite toda, vinha descalço, toda descabelada para casa e não dava satisfação para ninguém? Você lembra? Aí passou da hora, eu faço cara de delegado. Para logo, pastor, já passou da hora. Eu sei que passou. Acaba 7h30, né, o culto? É? Então não passou da hora? Estou na hora? Então me aguenta. A Bíblia diz que nós devemos suportar em amor uns aos outros. Se eu suporto você, quando canta desafinado, quando prega errado, aí você não vai... ora, você é a última cocada da panela, né? É, né? Estou de olho no você. Isso aqui é sério, amados. Isso aqui é reino. É visão que você tem oportunidade de viver. Detalhe, está acessível a você. Eu convido você a ir sexta-feira lá. Vai lá na casa de Diaconisa André. Leva um prato. Leva um visitante. Porque o propósito é salvação. Então você que é salvo, vai lá sexta-feira. Pega um vizinho que você conhece e que mora perto aqui da redondeza. Eu falo: quero te levar num lugar e eu vou te presentear com um negócio. Chega lá, ele vai ter Deus, amados. Ele vai ter Deus. É o melhor presente que alguém pode dar para alguém. Deus, Jesus. Você entende isso? Você entende? Aleluia. Então, amado, o pequeno grupo aproxima as pessoas umas das outras por meio da produção de laços afetivos significativos. Por que eu digo isso? Porque aqui não tem laço significativo de estreitamento, de aprofundamento de amizade. Não dá tempo para isso. Agora, nas casas dá. Com ordem, com decência, com propósito e cumprindo a missão. Dá para fazer isso. Se eu te falar, Juju, que dá para fazer um pequeno grupo lá na padaria, você não tem ideia. Dá para nós fazer, detalhe, você está pertinho de mim. Dá para fazer lá, amados. Eu fiz uma célula, quando eu vim numa igreja de célula, eu fiz uma célula na praça de alimentação do shopping. Uma vez por mês a gente se reunia lá. E o fruto? Salvação. Sem gritaria, de boa, uma caixinha pequenininha com Bluetooth, um louvorzinho no fundo, foi coisa gostosa, não foi? Vivemos isso sexta-feira. Eu estou com um gostinho ainda de sexta-feira de lá. Como sentimos a presença de Deus? Como foi bom falar da gente, e não é falar do outro, é falar de si. As suas guerras, as suas dificuldades.
Domingo que vem vai ter uma outra aula aqui em cima. Nós estamos falando sobre o ID. Daqui a 7 semanas vai começar o último módulo. E aí a gente vai encerrar. Se o pastor permitir, a gente abre novamente a turma. Você que quer se tornar um membro de um pequeno grupo, procure a nós. Venha a nós, amado, a igreja está trabalhando. A igreja está em pleno ofício de trabalho. Então, a seara é grande, queridos. A seara é grande. Vocês são importantes. Eu já vejo Luan e a esposa lá no Paradiso dirigindo um pequeno grupo. Eu já vejo a Liette dirigindo um grupo de mulheres, porque até que se encaixe um perfil masculino para poder auxiliá-la e ter conselho com os homens, tem que ter um homem do lado dela. E aí ela pode abrir um grupo só de mulheres. Eu já vejo o meu pequeno grupo também, eu e Dedéia. E aí a gente vai fazendo a obra, amados. E detalhe, a cada 15 dias, se apertar um pouquinho, faz uma vez por semana. Tira um dia da semana, eu vou ligar para essa galera que está vindo aqui, vou ligar para todo mundo. É o contato, faz parte. As pessoas se sentem importantes quando você liga para ela. Nossa, o meu líder me ligou. É bom receber uma mensagem de pastor, né? Nossa, meu pastor me ligou. Ele se preocupa comigo. A gente se sente bem, amados. Agora imagina um não crente recebendo uma ligação tua, porque ele apareceu lá no pequeno grupo. Ele vai ficar radiante. Se te conhece então, eu duvido que no segundo convite ele não vai. Estratégia do contato. Amém? E aí eu encerro. O pequeno grupo, eles promovem relacionamento íntimo. As reuniões e os encontros semanais do pequeno grupo não servem para a execução de mais um culto e celebração, como a extensão de um culto congregacional como esse. É diferente, amado. A liturgia é diferente. E lá em cima a gente está aprendendo tudo isso. Como fazer a reunião, o que não fazer numa reunião de pequeno grupo. Nós estamos ensinando, vivendo isso na prática, todo domingo, a partir das 4h30. E aí você precisa se propor. Eu tenho um folder lá, que é escrito assim: o pastor não empurra ninguém que não quer trabalhar. E hoje nós pegamos pesado, amado, pesado. Hoje o negócio ardeu lá em cima, bateu na gente. Mas o pastor, ele se obriga a conscientizar que todos são úteis para o trabalho. Ele não obriga, mas ele gera conscientização. É o que estamos fazendo. A mensagem que o pastor Gerson prega aqui nos conscientiza daquilo que eu preciso fazer. E aí o que os pastores auxiliares fazem? Vêm atrás, dando a mesma linha, na mesma pegada, para não ter divergência na visão, porque se eu entendi a missão, eu não posso pregar outra coisa. Entendido? Quem quer se comprometer com o reino de Deus? Eu vejo um monte de mão para baixo. Irmão, vocês são úteis. Ah, pastor, mas eu não tenho a pegada de ser líder. Fica tranquilo. Fica tranquilo, eu também não tinha. Não é a gente que faz, é Ele, por intermédio de nós. Amém? E eu encerro, dizendo uma última palavra: seja útil para o reino de Deus e para esta casa. Que sejamos úteis. Espero que o Senhor te abençoe. Espero que o Senhor alcance o teu coração. Espero que essa mensagem, que não veio do Google, que essa mensagem possa gerar em nós conscientização de quem nós somos. O propósito que estabeleceram, na verdade, Cristo estabeleceu para nós, como igreja, de cumprir esse propósito. Inseridos numa visão clara e objetiva, para termos
resultados no cumprimento dessa missão. Que o Senhor te abençoe. Você consegue aplaudir Jesus? Glória a Deus. Só para você ter uma ideia, olha o que ficou para trás. Os pequenos grupos, eles fornecem uma introdução confortável para os ainda descrentes à fé cristã. Eu já falei isso aqui, eu ganhei uma pessoa sem pregar para ela durante 1 ano. Isso ninguém vai tirar de mim, amados. Isso é galardão. Isso é galardão. Quer ter galardão? Ganha almas. Quer ter sucesso ministerial? Ganha almas. Quer ter marketing? Ganha almas. No céu. Eles fornecem uma introdução confortável para os ainda descrentes à fé cristã. Terceiro, os pequenos grupos fornecem uma maneira ideal de cuidar das necessidades das pessoas dentro da igreja. Aqui existem pessoas que têm traumas emocionais, só que não tem vergonha de tratar isso aqui. Aí num pequeno grupo, o ambiente é tão confiável, porque o líder gera isso. O líder precisa gerar esse ambiente de confiança, que ele se abre lá, e lá ele recebe tratamento. Isso vai aflorar onde? Na igreja, nas casas, nas famílias, pessoas curadas. Esses são o terceiro benefício. O quarto, possibilitam a prática de oração um dos outros. A gente chama de intercessão. Tem esse momento. Em quinto lugar, proporciona uma atmosfera de confiança. Em sexto lugar, eu não vou pregar, só estou falando, permite a edificação mútua um dos outros. E em sétimo lugar, ajuda a cultivar a liderança dentro da igreja. É por isso que lá nos pequenos grupos, amado, o pastor sabe de tudo que está acontecendo, porque a visão é dada a ele. E nós, como os líderes desses pequenos grupos, devemos fazer um relatório mensal e mostrar para ele do que está acontecendo, quais são as metas a ser alcançadas nesse pequeno grupo. Tudo isso é uma estratégia. Em oitavo lugar, e o último não tão menos importante, eles impulsionam de forma saudável o crescimento da igreja, para a glória de Deus. Salvação de almas. Amém? Pastor Marco, Deus abençoe. O senhor falou. Ele viu meu esboço, eu mostrei para ele. Falei, pastor, eu posso pregar isso aqui? Ele viu meu esboço. Ele pode. Está abençoado. E não, eu achei que ia conseguir.